Olá, boa noite, Jéssica. Tudo bem? Boa noite. Agora tá funcionando. Agora funcionou. Problemas técnicos, começando com um pouquinho de atraso, mas estamos aqui conforme nosso compromisso, né? Que assumimos há 3 semanas atrás. Que bom que deu certo. Mais uma live, mais um momento aqui para a gente trazer informação, para a gente trazer alguns conteúdos. Jéssica, só para confirmar aqui para a gente iniciar bem a live. Primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite para quem está chegando agora, né? Casal Estradeiro, Angelita, Carol. ah, Você está conseguindo ver as pessoas que estão entrando, Jéssica? Deixa eu ver aqui. Para quem está chegando agora, dá um oi, fala, ó, tô conseguindo ouvir bem, tô conseguindo ver bem, só para a gente saber se tá tudo ok aqui para a gente dar start na nossa terceira e última live dessa série. Já tô compartilhando aqui com o pessoal, Maravilha, maravilha. mandando os aviãozinhos. Ótimo. Quem entrou aí tá online, gente, só sinaliza pra gente se a live tá ok, se vocês estão conseguindo escutar a gente, se tá chegando o vídeo aí ok, tudo certo. Já tô compartilhando aqui também, tem uma pá de gente aqui pra gente compartilhar e levar essa informação, né? Deixa eu ver mais aqui. Convidar pelo menos umas 15 pessoas. Fazer nossa parte, né, Jéssica? Aqui, ok. Sabe o que eu tava vendo na rede vizinha? Ah, Quantidade de gente abrindo CNPJ, tá? Como MEI. E assim, sem saber o que fazer, para onde ir. meu Tipo Deus. assim, abre um CNPJ. E agora? Aí eu já fiz a minha parte também, né? Ó, pessoal, entra no nosso perfil, entra na nossa comunidade, a gente compartilha dicas, a gente tira dúvidas. Estamos aqui para ajudar. Perfeito, exatamente. Exatamente. E depois de duas lives bem importantes, né, Jéssica, que a gente trouxe, assim, falando desse problema, desse desafio e de como identificar, né, caso a caso, foi bem valioso, né? Bem-vindo aí, Miguel, quem tá chegando, Luiz, passou Paquinho, Paco Paquinho, olha o nome, que legal. Respondendo ali para ti, não consigo ver quem entra. Não, Uh-uh. é só, deixa eu ver aqui, adicionar. E eu tinha desativar pedidos, não desativar. Engraçado, era para estar aparecendo tudo. Eu vou manter você como moderador, mas já está. Que estranho, né? Mas eu não vejo, mas sejam todos bem-vindos. Samura Perfeito, vai, perfeito, vai perfeito. Eu vou cumprimentando o falando aqui, ó. pessoal. O Miguel chegou aqui, já deu boa noite pra gente. Boa noite, Miguel. Miguel aí também focado aí em ser um grande empresário, tem desenvolvido um grande trabalho aí, parceiro de negócio. A gente teve uma reunião essa semana. Então, bem-vindo a todos. Vamos dar esse start, ó. O Adolfo Neto chegando aqui também. O pessoal chegando. Gente, quem está chegando agora, dá um oi aqui pra gente, só pra gente saber que vocês estão entrando. Compartilhe essa live para quem vocês conhecem, que são empresários, empreendedores, pessoas que abriram o seu MEI. Boa noite, Neto. Pessoas que abriram o MEI, que abriram o CNPJ no ano passado, ano retrasado, e que sofreu, né, com todas essas mudanças que vem acontecendo aí ao longo do ano. Ó, o Neto falou que agora sim, a JCN Marketing falou agora sim, chegou. Antes estava tela preta, agora tudo certo. E só para contextualizar vocês, pessoal, nas duas primeiras lives foi o que eu estava comentando. Falamos sobre o problema que está acontecendo em relação ao MEI, desenquadramentos, notificações, né? Na segunda live a gente entrou um pouco mais como identificar cada caso e como direcionar cada um desses casos. A ideia hoje é a gente ir para uma outra linha tão importante quanto é decidir o que fazer a partir do momento que você foi desenquadrado, que você sofreu alguma dessas questões, seja por um descuido em um envio de declaração, seja porque realmente estourou, de forma planejada ou não, enfim. A ideia é a gente trazer aqui com muita clareza que assim, ó, muita gente, com tudo que aconteceu, elas não estão erradas. É exatamente um modelo onde já não comporta mais. As pessoas abrem um CNPJ, né, para ter ali uma receita, para começar, né, se estruturar fora
do que é o CLT e aí acaba, né, não planejando, mas fazendo, e aí acaba que esse modelo chega a um ponto que não comporta mais. Então, assim, tem muito MEI que vai percebendo que só o MEI já é algo pequeno. Então, o que fazer a partir disso? Né? Primeiro, quando insistir em relação ao MEI e como entender que levar na barriga e não fazer corretamente, não planejar bem, pode começar a virar um risco, né? E para isso, eu acho que o grande ponto para a gente dar o start, né, Jéssica, a partir da sua visão, eu acho que o ponto é esse, né? Será que, na tua visão, você percebe ou você sente das pessoas que abriram o MEI essa noção de que para ela chegar no próximo nível ou o MEI ficar pequeno, você consegue notar que as pessoas percebem isso? Que abrem o MEI com a cabeça de vou crescer rápido, ou vou crescer, eu quero abrir o MEI para crescer. Ou você vê que essas pessoas elas ainda abrem o MEI muito com a cabeça de CLT? A questão assim, ó, gestão, essa parte financeira, ela é muito comportamental também, né? Então, não é só abrir um CNPJ, mas é essa coisa também, né? É mudar a mentalidade do empresário. A maioria abre o MEI com a cabeça de CLT. E abre o MEI porque ou alguém falou que era bom para alguma coisa, ou um cliente que foi atender disse que só podia contratar se tivesse um CNPJ. Então, assim, é um CLT que abriu um CNPJ por algum motivo. Mas poucos deles abrem o MEI com essa cabeça do tipo: esse é o meu primeiro passo, vou fazer, né, um plano de ação, vou fazer um plano estratégico para crescer. Eu acho que isso falta um pouco, até porque nos outros países essa questão de financeira ela é já enraizada na educação desde pequeno. Eu acho que aqui no Brasil falta um pouco disso, dessa educação. Então, chega, né, o empresário ele chega na vida adulta, o que ele aprendeu foi no dia a dia, foi buscando conhecimento, né? Porque não é uma coisa que vem muito assim de berço, vem lá de criança, né? E aí ele tem essa mentalidade CLT que ele precisa transformar para a mentalidade de empreendedor. E eu acho que essa mudança de chave é a parte mais complicada em constituir um CNPJ. Perfeito, perfeito. E aí eu entro no segundo ponto. Antes disso, mandar um abraço aqui para o Deverson, que está aqui na live com a gente também, o Felipe, a Fafá, o Arthur, pessoal chegando aí, ponto tão importante aí para a gente. Jéssica, e pegando um gancho nessa tua fala, vou trazer uma outra pergunta aqui, que é uma provocação boa. Por que você acha que tanta gente tem medo de sair do MEI? Porque eles acham que, vou sair do MEI e vou pagar mais imposto. É aquela coisa, se eu desenquadrar, eu vou ter só prejuízo, só despesa. Mas se a gente tem uma estrutura e tem um planejamento, essa mudança ela já está prevista. Então não vai ser problema. Entende que quando eu desenquadro, é que o meu faturamento ele está maior. Exato. Isso quer dizer que eu tenho mais receita. Automaticamente eu tenho mais lucro? Não, mas se eu tiver um planejamento e uma estrutura, quanto mais receita, mais lucro. O imposto, ele vai fazer parte da operação, mas não pode ser isso que me impeça de crescer, o medo de pagar imposto. Tem tanta gente que fala, mas agora eu saí do MEI e tive uma ré, um prejuízo, uma despesa que eu não contava. O erro está aí. Não contar com ela, não se preparar, não se capacitar, não fazer um planejamento. O problema não é desenquadrar e pagar imposto, é não se preparar. Perfeito, perfeito. Eu vou entrar em mais alguns medos, Jéssica. Eu acho que eu vou trazer um outro medo. Eu acho que eu acredito que a questão da preparação realmente ela faz todo sentido e ela vem acompanhada também de outros medos, como por exemplo, tem muita gente que tem medo do contador. É impressionante. Mas assim, eu vou fazer algo, vou tomar uma decisão para que eu não precise de contabilidade. Ou se eu precisar, eu vou fazer uma assinatura de uma contabilidade digital no máximo. O que tu acha? É assim, ó. São profissionais que eles acabam sendo indispensáveis.
E eu acho que tá assim, ó, é uma cultura que está sendo divulgada, né? Uma profissão que está sendo difamada errada. Primeiro que a gente não pode falar da classe num todo. Não É, podemos generalizar, né? Cada é, profissional é um. Mas, se eu tenho um problema de saúde, eu vou procurar um médico. Muita gente tem medo de médico, de hospital, porque é aquela coisa, porque se eu for lá, eu vou achar. Porque se eu for lá, vai acontecer alguma coisa. Então, tem gente que tem esse medo. Por quê? Porque aconteceu uma história com o vizinho, aconteceu uma história com a prima, e aí isso vai. E a mesma coisa é contador. Tem alguns profissionais que não lidam tão bem com o público, não lidam tão bem com os clientes, sabe? Essa parte mais, essa tratativa comercial. E aí, ou é muito técnico, aí o cliente não consegue entender, né? A comunicação, às vezes, não é tão simples, que deixa lacunas, dúvidas. E aí, assim, eu tive uma experiência ruim com o meu contador, vou contar para o meu colega, meu, já nem vou abrir meu CNPJ, né? Nem vou desenquadrar, porque aí eu vou ter problema com aquele cara lá, com aquele profissional. Mas são profissões que a gente não pode evitar. Se eu tô doente, eu não posso evitar um médico, por mais que eu não goste de agulha. Mesma coisa, se eu quero ter uma empresa, eu não posso ter medo do meu contador. A única coisa é que eu tenho que procurar um profissional que seja compatível com a minha empresa, com o meu modo de trabalho e com a minha pessoa, porque também tem que ter essa questão, né? Essa afinidade, assim, entre os profissionais. exatamente. E vou falar mais, tá, Jéssica? Você trouxe o exemplo do médico, né? A pessoa está doente, ela vai no médico. A pessoa. E se a gente usasse. Imagina usar essa mesma regra no sentido da gestão, da contabilidade. Porque, assim, tem muita gente que não vai ao médico por conta do ambiente médico, por conta do medo de ouvir alguma coisa que o médico vai dizer que ela não gostaria de ouvir, uh, de injeção, cheiro de sangue, cheiro de. Né? E aí, quando a gente olha para o papel do contador, para o papel do gestor, as pessoas têm medo de. Eu não vou procurar um contador porque eu vou ter toda uma burocracia. Porque eu vou ter que pagar imposto. Você percebe que, assim, Sim. eu tenho medo do que o contador vai me falar. Na prática, assim, é melhor que o contador te fale antes, que te previna antes, né? Te dê uma prévia e te apoie a ter mais clareza em todo o processo, do que tu buscar o contador para resolver uma situação que já virou multa, que já virou autuação da própria Receita, né? O ponto delicado que é e o ponto tão importante que é. Concordo contigo, assim como se a gente fazendo essa alusão assim à área médica também, tem médicos os quais talvez a gente não se adeque e aí a gente não confia no diagnóstico desse médico, vou atrás de outro, né? O Deverson até fez uma pergunta aqui que Miguel, muito interessante, né? Não sei se apareceu para ti. Como saber se um contador é ruim ou não? Primeiro de tudo é a questão da indicação, da referência, né? Geralmente a gente busca muitas referências. Como eu sei se a gestão ela é boa ou não? Como eu sei se o contador é bom ou não? Ao meu ver, primeiro as referências. Quem são os clientes que esse contador atende? Eu consigo conversar com ou perguntar para algum desses clientes alguma referência. Mas o mais básico de tudo, eu não tenho referência desse contador, cheguei em algum lugar, busquei. Faça um levantamento das principais perguntas que você precisaria fazer sobre o seu negócio. Se o contador ele é muito raso, ele não quis aprofundar em teu caso, você já começa a dar um passo atrás. O contador que, vamos considerar um contador bom, é aquele que ele tem um interesse em saber a sua real situação e te faz perguntas-chave. Não perguntas que você não sabe responder, mas entender o seu contexto, ele vai te fazer perguntas para entender o seu contexto e te direcionar na melhor opção, daquilo que tu precisa para o seu negócio. O melhor contador não é aquele que floreia, é aquele que de forma prática consegue te trazer uma visão daquilo que você precisa para o seu negócio. É o meu ponto de vista e gostei da pergunta do Deverson. o Na verdade, Miguel, foi a pergunta do Miguel, Miguel. perdão, pergunta do Miguel. Agradeço a pergunta do Miguel, foi bem, bem relevante, né? E para mim é isso. Claro, tem a questão da indicação, tem a questão de ter algumas referências em alguns lugares específicos, mas quando eu preciso de um contador, chego em um lugar que eu não conheço ninguém, a minha principal orientação é
vá em contadores que te faz pensar sobre aquilo que você precisa do seu negócio. E se o contador ele te força para que você tenha pressa em tomar uma decisão, respira. Primeiro pesquisa, e essa pesquisa é crucial para qualquer coisa. Pesquisa, entende a segurança e a clareza que a pessoa vai te passar para que você avance em qualquer tipo de decisão. É, O que tu o acha? importante também é essa questão da segurança, né? Posso fechar com o contador e no decorrer do tempo, tu tem que sentir segurança na resposta. Se tu faz uma pergunta que ele não responde assim com objetividade, não responde com clareza e isso te deixa inseguro, já é um alerta também para te procurar um outro profissional. E como eu falei, às vezes não é que ele seja ruim, ele pode ser um contador muito bom tecnicamente. Sim, Às vezes falta um tato maior ali na parte de comunicação. E não que seja um problema. Tem cliente que vai ser ótimo. Talvez para você não seja. Então, assim, tem que ter essa questão da indicação, da confiança e também da comunicação. Um ponto perfeito. muito importante que eu sempre coloco: o empresário ele tem que tomar decisões conscientes e nunca com base nos achismos ou porque alguém me disse para fazer assim. Então, também é obrigação do empresário demonstrar interesse e questionar. Perfeito. Ah, mas o contador vai ficar bravo porque eu estou perguntando. Ele é pago para responder. E isso Ex- em todas as áreas. Sempre questiona. Questiona uma, questiona duas, até que aquela situação fique bem clara. O empresário, independente da decisão, ele precisa tomar com consciência e não com achismo. Perfeito. E não tem problema algum, né, Jéssica? Consultar, pesquisar, é sempre bom você ter mais de uma, duas ou três referências. Porque é isso. Eu conheço clientes que têm o contador, busca referência numa contabilidade parceira, em um amigo que é contador, né? É comum, é normal, é importante que tenha essa troca. Né? Eu e a Jéssica aqui somos formados em ciências contábeis, né, Jéssica? Somos Sim. contadores por formação e assim, o volume de troca de informação que a gente tem, volta e meia, um tem uma visão mais crítica, mais analítica que o outro, mais técnica, e aí se complementa, se apoia. Os contadores que estão abertos e dispostos a fazer esse movimento, realmente, eles se ajudam, eles se apoiam. Eu sempre estou próximo de muitos contadores, de muitos parceiros, né? Sejam aqueles que formaram comigo, sejam aqueles que foram mestres meus, professores, né? Sejam quem trabalha junto, quem compartilha clientes juntos. Eu tenho vários, nós temos aqui vários clientes e cada um desses clientes, ou boa parte desses clientes, tem contadores diferentes. Então, a gente acaba trocando muita ideia com contadores que tem diversas abordagens diferentes. É como a Jéssica falou. A forma de comunicação. Cada contador tem uma forma de comunicar, cada profissional tem uma forma de comunicar, e é isso, é a pessoa conseguir encontrar e se adequar com aquele contador, com aquele profissional que está mais alinhado com a forma de comunicação dela. Né? E Sim. o outro ponto, total importante, buscar informação. Porque lá quando a gente fala, né, o medo de sair do MEI, um dos pontos que é importante destacar é a falta de informação. Por falta de informação também, não só a questão da busca do profissional, mas também por falta de informação, muita gente tem medo de sair do meio, né? E outra coisa, né? Buscar informação não é buscar no Instagram, no Facebook. A gente tem muito assim, ó. Não vou dizer fake news. Às vezes a notícia é até verdadeira. Só que ela é exposta nas redes sociais de uma forma alarmante para quê? Para chamar cliente. Então, releve as informações que aparecem, né, nas suas redes sociais. Outra coisa, ChatGPT, né, a IA, ela é, ela é treinada e ela vai te responder muitas vezes o que você espera, né, de resposta. Ela, Então, eu não estou dizendo que a IA, ela sim, ela tem uma capacidade extraordinária. Mas ela também pode falhar nas respostas, porque ela pode estar tentando te atender. Ela é, exatamente. né, um computador e ele é treinado. Então, assim, é interessante para quê? Tanto o Google quanto a IA.
Ah, vi uma notícia, quero tentar entender um pouco melhor. Vou lá, pesquiso, mas nada substitui um profissional realmente capacitado na área, seja um contador, seja um gestor financeiro, seja um consultor. Eles realmente têm essa capacidade de responder mesmo, né? Baseado em estudos, em experiência e não em fake news, né, reportagens que eles fazem para aumentar realmente as especulações e deixar assim o empreendedor desesperado. E em relação à informação, tu trouxe esse ponto, Jéssica. Eu acho que eu vou bater numa tecla até interessante antes de avançar para o próximo, para a próxima pauta, para o próximo ponto de pauta. Tu me compartilhou uma postagem que ela foi muito interessante essa semana, né? Gente, por mais que a gente busque informação dos contadores, né? Por mais que nós contadores, nós gestores, nós empresários, a gente busque informação para transformar essa informação, para passar essa informação e a importância de questionar, né? A grande importância de questionar é importante seguir questionando e perguntando, porque nem todo mundo tem todas as respostas. Sim. Quando eu cito essa postagem que a Jéssica me encaminhou, foi interessante porque, assim, a Prefeitura de São Paulo, né, Jéssica? A Isso. Prefeitura de São Paulo, ela esclarece que ela não tem competência para responder, eu acho que era para responder, para interpretar o que está sendo tratado em relação a IBS, CBS, ou seja, se nenhum órgão público se um órgão público ele demonstra que ele ainda não alcançou um alto grau de competência para interpretar isso, imagina quem está pegando isso, né, da forma que está pegando, seja contador, seja empresário. O contador virou o ano ainda cuidando de fechamento contábil das empresas, né? Tem um período hábil para fechamento das empresas, para cuidar das empresas que se desenquadraram, para cuidar das empresas que estão mudando de regime tributário. Imagina com tudo isso ainda prestar a informação acerca de todas essas transformações, de todas essas mudanças. Muitas vezes não é nem por falta de vontade de fazer, é realmente pela como eu posso dizer aqui, não falta do tempo, mas pela velocidade das mudanças que vem acontecendo, né? Então, para não cair nesse julgamento de que o Sim, contador ele é. simplificando, a Receita ainda não sabe como vai funcionar, todo mundo ao redor tem que saber, antes dela. Mais ou menos assim. Então, essa questão da reforma tributária, ela ainda não está muito clara nem para a Receita, né? No papel é uma beleza, tudo funciona no papel. Quando a gente coloca na prática, que a gente começa a ver os impactos e onde que realmente funciona e onde não funciona. Exatamente. Então, esse ano é um ano de teste, o próprio nome diz, é um ano de teste, tanto para os órgãos quanto para os contribuintes. Vai ser um ano que vai ser uma loucura. Meu, o que vai. Aí já um alerta. O que vai sair de notícia durante esse ano referente à reforma tributária por causa dos testes que estão sendo feitos, Sim. ninguém está contando, ninguém está imaginando. É. Só que aqui a gente entra na questão do planejamento. A reforma, ela vai impactar todo mundo. Vai ser um impacto a nível nacional. Só Sim. que vai impactar mais aquele empresário que não tem estrutura, não tem estratégia, não tem planejamento. Perfeito, perfeito, perfeito. E é por isso que nós chamamos aqui exatamente para essa visão. A partir do momento que o empresário ele se posiciona, né? A partir do momento que ele começa a planejar, gente, é planejar o básico, são as pequenas ações. É começar a se informar nos canais de comunicação de confiança. Tem muitos canais de comunicação de confiança. Quando a gente abriu aqui essa oportunidade de trazer essa live, é para trazer informações embasadas sobre o que tem acontecido, sobre o impacto dessas modificações. Tem muita gente ainda sofrendo, tem gente que está recebendo informação de golpe, sabe? De regularização. Às vezes nem aconteceu nada, mas assim, pela falta de informação, por consequência, a falta de planejamento e a falta de uma gestão clara. Então, só trazendo essa clareza a isso, a importância de se manter informado, de ter canais de confiança, né? De saber que o próprio governo está batendo cabeça em relação a tudo isso,
de saber que, como nós falamos nas últimas lives, né? Inclusive essas lives estão nos nossos perfis aqui, tá no YouTube também, no canal da Colab. Nós falamos ali em uma dessas lives sobre o governo, ele tá tão nesse movimento que ele solta uma notícia e aí ele volta atrás, e aí então, assim, de se manter informado, de se manter atualizado, né, de buscar realmente clareza para conseguir fazer uma gestão eficiente. E o governo ele tem tempo para isso. A forma do governo se blindar é assim: eu tenho 5 anos para questionar qualquer coisa tua. E, no fundo, eu estou certo. Então, sim, quanto melhor o planejamento, quanto mais precavido, melhor. E aí, voltando nesse ponto imposto, né Jéssica, tem muito MEI que acredita que sair do MEI sempre significa pagar mais imposto. E aí a gente tocou no assunto planejamento mais uma vez. Para você, você acredita nessa afirmativa de que sair do MEI significa pagar mais imposto? Tu já falou disso hoje aqui, só para puxar um pouquinho a ponta lá atrás do que tu falou relacionado a isso, né? Qual a tua visão sobre isso? Sair do MEI significa realmente pagar mais imposto? Eu não vejo desta forma, tá? Porque é isso que a gente comentou lá no começo, é mudar a mentalidade. Você abriu um MEI porque tem pretensão de crescer ou abriu um MEI para ser um CLT disfarçado? O CLT realmente, né, vai achar que desenquadrar é pagar mais imposto, mas porque a mentalidade dele está muito limitada. Agora, o profissional que abre um MEI com planejamento e estrutura e tem realmente a intenção de alavancar, de crescer a empresa, não é que ele vai pagar mais imposto. Ele vai faturar mais, ele vai lucrar mais. A gente tem que ver esses dois pontos. O imposto, ele é uma consequência do meu crescimento. Uhum. Mas ele não pode ser impeditivo e nem aquilo que me desmotiva. Essa questão de abrir o MEI, que realmente com uma cabeça de empresário. Hoje eu fui num estabelecimento onde o profissional estava com um livro, um caderno e fazendo fechamento de caixa no caderno. No caderno. Por quê? Eu tenho. Pode falar, que eu vou mostrar uma coisa. É aquela coisa. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Com certeza. Começa com o que tu tens e depois você aperfeiçoa. Só que começar com os recursos que você tem, com a cabeça já a longo prazo. A ideia é quando começa e depois melhora, começa com os recursos e depois aperfeiçoa. Não, eu vou começar com a cabeça de CLT e vou continuar aqui com a cabeça de CLT. Aí, realmente, sempre vai focar no quê? Eu vou pagar sempre mais imposto, vou pagar mais imposto. E não consegue visualizar o que realmente é relevante. É o faturamento e o lucro da empresa. Ô Jéssica, você falou que foi no estabelecimento aí. Eu tenho uma coisa aqui, que quando eu comprei, eu falei, eu vou comprar mesmo só para simbolizar, porque eu vivi essa época, tá? Sim. Você sabe esse caderninho aqui? É o livro caixa. Sabe, tipo, isso aqui, imagina, né? Ainda hoje existem pessoas que utilizam isso. Esse livrinho, esse caderninho. E não como a Jéssica falou, não tem erro, não tem problema, gente. O grande ponto é você saber que você começou. Mas é importante você ter claro como eu quero dar continuidade a isso, né? Como eu quero evoluir, né? Se eu tenho uma cabeça de CLT ou se a minha cabeça é de um empresário que ele quer realmente evoluir, ele quer realmente crescer dentro dessa estrutura. E aí a gente entra realmente no ponto de planejamento, de saber que, assim, tem uma máxima que a gente utiliza aqui na Colab, eu acho que em algum momento eu já compartilhei contigo, que para a gente é assim, não tem problema pagar imposto. Pagar imposto significa, quanto mais eu pago imposto, significa que eu estou faturando mais. O problema não é pagar mais imposto à medida que eu estou faturando mais. O problema é pagar um imposto errado, pagar um imposto sem planejamento, pagar um imposto em duplicidade. Então, assim, tem essas regrinhas. Então, assim, se a gente vive numa realidade em que o nosso país ele tem um imposto sobre o produto ou serviço que eu vendo, eu me programo, eu me planejo, eu monto a minha precificação considerando também o que eu vou ter de tributo.
né? Eu vou ter o que eu vou ter de imposto. E a gente está falando de tributo de imposto, né? Desde quando existe isso? Sim. Então, a regra não é necessariamente estou pagando cada vez mais imposto e isso está quebrando o meu negócio. Porque quando alguém fala tá caro o imposto, está quebrando o meu negócio. Eu falei, tá, então você não está planejando correto. Tem uma falha gravíssima na precificação. Porque Entendeu? o imposto ele tem que estar embutido na precificação. Então, na E, verdade, quem paga o imposto não é o empresário, é o cliente. O problema está que o empresário faz o quê? O preço com base no achismo, né? e Ou porque alguém colocou preço no seu serviço, alguém colocou preço no seu produto, ou é aquela coisa, eu vou começar com o que eu tenho e vou seguir assim. Eu trouxe até um caso aqui de uma empresa que trabalha com brindes e há 15 anos faz preço assim, no achismo. Ah, eu acho que custa tanto, eu vou vender por tanto. Não vê lucro, não vê caixa. Ok, tá operando há 15 anos, mas se fechar a empresa hoje, vai. sim. Jéssica, eu acho que não sei se conecta. Voltou? Voltou, voltou. Tá. Durante esses 15 anos, beleza, a empresa sobreviveu. A empresa sobreviveu. Ela faturou e pagou as despesas, mas não teve lucro, né? Não conseguiu crescer, não conseguiu adquirir equipamento, não conseguiu fazer nada. E hoje, se decidir fechar aquele CNPJ, ainda vai ter um monte de dívida para pagar. Por quê? Porque a precificação há 15 anos é feita com base no que eu acho ou o que os meus clientes acham que o meu produto vale. Ou R$ 5 mais barato que o meu concorrente. Aquela coisa, sem entender por que, que o meu concorrente faz aquele preço. É tudo Exato. com base no achismo, assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Por isso que é um ponto muito importante, desde o começo a gente vem falando sobre consciência. Tomada de decisão consciente, abrir um CNPJ consciente e sempre com estratégia e visão a longo prazo. Porque MEI é um CNPJ e a ideia do MEI é começar e não permanecer. Exatamente. E reforçando esse ponto, Jéssica, reforçando tudo isso que você trouxe, cara, é impressionante, porque é tanta história que acontece que a gente vai acompanhando, a gente vai gerindo, assim. Eu vou rindo porque cada sorriso meu quando a gente traz essas coisas é porque eu lembro de uma situação. Só para te entender, né? Quando eu falei desse R$ 5 a menos do que o meu concorrente, né? As pessoas precificam e acham que assim, eu compro um produto a 10, vendo a 20, eu tenho 100% de lucro, né? E aí não considera, tá? E quantos eu preciso vender para pagar a internet, para pagar o anúncio que eu fiz, para pagar a energia do ambiente que eu estou produzindo isso aqui, do meu serviço, para pagar o meu deslocamento quando eu fui atender essa pessoa, entendeu? Do que eu precisei colocar um produto da embalagem. Então, é uma pessoa que acha que, beleza, eu comprei a 10, vendi a 20, tenho 100% de lucro. Então, mas qual é o meu ponto de equilíbrio? Ah, se eu vender 1.000 unidades, está ótimo, tá? Sua capacidade produtiva atende? Beleza. Então, você vai ver que vai puxando várias coisinhas assim, e aí vai conectando aqui e vai trazendo pra gente, né? Pra mim, vai trazendo bastante lembranças. Foram, nossa, quantas situações a gente pega assim no nosso dia a dia, na nossa rotina de gestão empresarial, assim. Mas evoluindo neste ponto, Jéssica, para você, quais são os maiores erros na hora de sair do MEI? Que você vê que as pessoas mais cometem, assim, ou que ficam mais claras e evidentes, né? Qual o maior erro na hora desses empresários MEI na hora de sair desse MEI? É a falta de preparo de gestão, né? Esse é o ponto principal. Porque daí, quando eu atendo o MEI, eu sempre falo, eu sei que é MEI, mas já vamos pensar com a cabeça de uma empresa que já foi desenquadrada. Vamos separar a conta pessoa física da conta jurídica, que isso é uma gestão básica, mas assim, que os empresários, né, eles confundem muito. Tem tanto MEI que ainda não abriu conta jurídica, tanto MEI que recebe tudo na pessoa física, Meu E sabe? o banco digital que é fácil para você criar uma conta, né? Mas é porque é aquela coisa de não virou a chave do CLT para o empreendedor.
né? Ou, por exemplo, tem aquele MEI que, eu sou CLT, mas eu quero uma renda extra. Vou abrir um CNPJ e vou fazer uma coisinha aqui. Aí essa renda extra começa a crescer. Daqui a pouco tu troca o teu CLT por esse CNPJ que tu tens. Mas assim, quando eu comecei, era uma renda extra. Então, eu vou cobrar ali R$ 10 a minha hora, porque é só uma renda extra. Mas quando vira, esquece e continua precificando como se fosse uma renda extra. Aí a empresa E aí, cresce, né? O profissional não teve planejamento, desenquadra, e aí vem, né? Tanto a questão dos impostos, mas contador, que ele não sabia que tinha que lidar, e tem que mandar um monte de documentação. Ai, mas por que que precisa dos meus documentos pessoais? Ai, mas por que precisa do meu acesso do banco? Ai, tipo, né? Aí essa questão de separar receita de pessoa física para pessoa jurídica, muda os processos. Se a pessoa já exato, começa com esse conhecimento e fazendo da forma correta, quando desenquadra, o susto não é tão grande. exatamente. Mas se deixa para buscar isso só na hora de desenquadrar, aí realmente, aí se vê perdido, né? Desesperado. Não sabe nem por onde que começa. E Jéssica, só abrindo um ponto aqui, puxando a atenção, até para vai ser um reforço seu também. Gente, não confundam. Você abriu o MEI, está recebendo na conta pessoa física, a receita pega. A receita pega. Não vai achando que abri o MEI, não estou declarando nada, meu MEI está bonitinho, só estou pagando a guia. Não emito Ok, pagando aqui nota. qual dinheiro? De onde está vindo esse dinheiro? Tá caindo na minha conta pessoa física, tá? Então mostra pra gente o que mais está passando na sua conta pessoa física. É aquela coisa do meio. Eu não emito nota, não vou desenquadrar. Uhum, vai vendo. Como se E só tem a muito... nota fiscal, né, caracterizasse faturamento. Exatamente. Tem gente que nem imagina, mas a Receita Federal muitas vezes pega mais pela saída financeira, pelo que tu paga, do que pelo que tu tá recebendo. Porque quando tu paga, que seja a guia do MEI. Pergunta básica, gente. Vocês que têm MEI, que não tem uma conta PJ MEI, todo mês você paga uma guia MEI. De onde sai o dinheiro? Dessa pergunta, qual que é o lastro que a Receita fala? Tá, se dessa conta sai o dinheiro, você gerou uma receita na sua conta jurídica, na sua PJ. Por onde passou esse dinheiro? Pela PF? Tá, e o que, que você tem mais de receita lá? Mostra pra gente. Né? Então, fica essa dica. E voltando no ponto que a gente falou, maior erro na hora de sair do MEI. Só reforçando os pontos que a Jéssica trouxe. Sair no susto. Sair sem planejamento. Decidir sozinho, né, Jéssica? Sim. Decidir sozinho. Sair do MEI agora, deixa eu correr atrás, procurar no chat GPT. O que, que eu faço agora para resolver a minha vida? Sem um contador. Coloca isso no chat GPT. Quero resolver a minha vida do MEI, desenquadrei, quero resolver sem contabilidade. O que fazer? E boa sorte. Uma atenção, E né? O desenquadramento, né? A transformação, ela só pode ser feita por um contador. Só que não obrigatoriamente o contador que faz a transformação é o que vai seguir com você. Então exatamente. eu fui lá e encontrei um contador que cobra assim R$ 200 para desenquadrar. Legal. Depois, tu vai ter que buscar um outro para fazer ali o acompanhamento mensal. Exatamente. A continuidade que é importante. Não, mas será que eu não posso contratar um contador, Jéssica, para me atender, sei lá, uma vez no ano, só quando for para fazer a declaração? E aí, esse é uma outra questão também, né? Como MEI, a tua declaração anual. Quando desenquadra, tem algumas declarações mensais. Jéssica, mas eu não faturo. Opa, Jéssica, mas eu não faturo. Não faturo nada. Ainda tem que mandar a declaração todo mês. Então, porque o meu contador tá me cobrando, mas ele não faz nada. Fica o mês inteiro lá sem fazer nada, eu não pergunto nada e ele me cobra o honorário. Porque, gente, por trás tem todo assim, um protocolo a ser seguido, as declarações mensais a serem enviadas.
A empresa pode não ter movimentação fiscal, mas isso não isenta ela de fazer as obrigações, que é onde entra o contador. E ainda tem o outro porém, né, Jéssica? Se o contador ele não está fazendo, além de você demitir o contador, ele tem que prestar conta do porquê ele não fez. Então ele não é louco de não fazer, ele vai ter que fazer. Pode Aqui entra, acontecer. tá? Na mensalidade que você paga para ele, você paga a responsabilidade técnica. Quando Exato. ele se torna responsável técnico da sua empresa, é obrigação dele transmitir as obrigações. E também é obrigação dele te orientar a fazer o certo. Por quê? Se tu faz errado e ele vai lá e transmite a informação errada, ele é conivente com o erro. Então, tem muito. Nessa mensalidade que tu paga mensal, tem muita coisa envolvida, principalmente a responsabilidade técnica. Ele sabe as regras, as normas e a legislação. Ele precisa fazer certo. Se você não faz, ele tem que te orientar a fazer o certo. Porque ele responde pela sua empresa junto com você nesse quesito. Exatamente. Então, assim, não é uma ilusão. Por isso que sim, buscar contadores competentes que estejam antenados e que estejam alinhados com a tua forma de comunicar. Cada pessoa, cada empresário vai ter uma forma de perguntar diferente e o contador vai ter uma forma de explicar. Então, encontrar um contador que te passe segurança para que seja possível, nesse processo de evolução do MEI, né, para qualquer regime que seja, e aqui a gente estimula muito que quem entra como MEI nas nossas para a gente realizar a gestão, para que essa pessoa siga crescendo, para que ela siga evoluindo. Então, é importante estimular, né? Não para virar a chave de CLT para MEI, isso é uma coisa que a pessoa mesma ela tem que ser, mas quem abre o MEI sabendo que quer se tornar um empresário, um empreendedor de sucesso, ter resultado, a importância disso, né? É reconhecer que o MEI ele foi feito para começar. E esse começo, né, quem visa o crescimento vai entender que esse crescimento aumenta ainda mais o risco. E quando esse empresário, e aí eu já não estou falando nem mais MEI, quando esse empresário, esse empreendedor, ele falta gestão dele para que ele acompanhe esse crescimento, ele fica exposto. E quando ele está exposto, a Receita Federal, ela cruza dados, ela cruza informação, e se isso não está sendo feito com clareza, com profissionalismo, né, só confunde a cabeça desse empresário, desse empreendedor, e pode levar ele para um caminho de quebra, que a gente fala, né? Ou seja, no fundo, o empresário, o empreendedor, ele não quebra porque está pagando muito imposto, ele quebra porque não se organiza, não se planeja, não tem essa clareza e essa confiança, né, Jéssica? E aqui uma dica, tá? Inclusive para o Miguel que perguntou do contador. Verdade. Empresa que não é MEI, tá? Desenquadrei, agora eu sou uma empresa. Peça todo mês para o contador as CNDs, certidões negativas de débitos e o balancete mensal. Na CND, ela traz não só débitos em aberto, mas se ficar faltando o envio de alguma declaração, já consta nesse relatório. Se o contador te mandar todo mês CND e nelas botar lá, aparecer nada consta, e ele te apresentar todo mês o teu balancete, é sinal que ele está fazendo a parte dele. Mesmo que não apareça, ele está fazendo a parte dele. Ah, Jéssica, pedi a CND e disse que deu um problema. Atenção, alguma coisa está acontecendo. Salvo quando ele manda as guias e você decide não pagar. Aí realmente não vai sair CND, mas aí não é a falha do contador, né? Mas não, Jéssica, eu pago minhas guias sempre na data certinho, mando as informações tudo para ele. Não saiu o CND, é um alerta que tem algo de errado. Perfeito. Jéssica, eu tenho uma notícia para te dar. Vai acabar o nosso tempo. Ai, nosso time está chegando aqui. A série está terminando hoje. Gente, estou muito feliz, Jéssica, de ter compartilhado contigo esses momentos, essas 3 últimas semanas, a gente trazendo bastante informação para MEI, para empresário, empreendedor. Empresário, gente, abrir um MEI é empresário, é ter essa cabeça, sabe? Então, hoje a gente termina essa série do MEI. A gente tem a nossa comunidade, os links estão ali nos perfis meu da Jéssica. Se não encontrou, chama no privado aqui no Instagram. Mas eu entendo e fico muito feliz de que a gente
de certa forma, cumpriu aquele nosso compromisso do início do ano de trazer informação, de trazer conteúdo, de apoiar este processo, apoiar nessa visão, nessa organização dos MEIs. Então, agradecer muito e dizer que isso, né? Nós criamos esse grupo, essa comunidade ali, nesse link que vocês podem acessar nos nossos perfis, exatamente para ajudar nesse momento de decisão. Hoje é dia 20, dia 28, ainda dá tempo, ainda faltam 2 dias, né, Jéssica? Tem amanhã e sexta-feira ainda para entender o que é possível fazer ainda. Tá na correria, tá naquela loucura, mas, gente, dá tempo. Então, assim, esse grupo é para a gente seguir compartilhando algumas informações, ter alguns alertas, né, e orientar quem está nesse processo também de transição. Porque ao longo do ano é possível se transformar de MEI para outro formato de negócio. E esse processo de transição ele é tão importante quanto. Né? O desenquadramento e readequação é até 31 de janeiro. Mas transformar de MEI para um outro formato, acompanhar, ter um planejamento, ter uma organização, ele segue ao longo do ano. A qualquer momento no ano, se você se planeja, você pode desenquadrar. Então, fazer isso de uma forma segura e confiável para que não sofra posteriormente, né? Não por quebra em relação ao imposto, mas por quebra em relação à falta de organização. Então, fica o meu convite, né, para as pessoas seguirem o perfil da Jéssica, seguir o perfil da RCA BPO, seguir o perfil da Colab Gestão, seguir o meu perfil aqui, né? Quem está na live ali pelo perfil da Jéssica. Então, fica o convite, né, para seguir os perfis, para entrar no grupo e soltar as suas perguntas, as suas dúvidas, né? E o mais importante de tudo, quem é MEI, quem passou por aqui, seja aqui, vai ver esse vídeo no YouTube depois, aplicar aquilo que foi provocado aqui. Questionar aquilo que foi provocado aqui e aplicar na rotina, no dia a dia. O mais básico, planejar, organizar, acompanhar, questionar e fazer uma gestão consciente, né, Jéssica? Sim. A gente está à disposição aqui. A nossa ideia realmente é compartilhar o conhecimento. Uma frase que eu repito, né? De nada vale conhecimento se ele não for para ser compartilhado. E quando a gente compartilha o conhecimento, a gente acaba aprendendo também. Então, se tem alguma dúvida, a gente tentou trazer o máximo de informações, mas é muita coisa, não ia caber tudo nas 3 lives. Mas se ficou alguma dúvida, se tem alguma situação que a gente não trouxe, pode chamar a gente, pode perguntar, entrar ali no grupo, jogar ali a tua dúvida no WhatsApp. A gente está aqui à disposição para esclarecer até onde a gente tem, né, a capacidade para estar te respondendo. E agradecer a todo mundo que esteve aqui, que nos acompanhou. Foi muito divertido. Eu realmente gosto, né, dessa troca de informações, dessa troca de experiências. A gente realmente fez isso de coração e a gente espera que vocês tenham gostado também. É isso. Gratidão, gratidão. Ó, chegamos no tempo, ó, 30 segundos. Vamos Sucesso. derrubar a gente. Que esse ano seja um ano extraordinário, né, Jéssica? Para todos que participaram aqui, para aqueles que vão ver esse vídeo depois. E é isso. Gratidão. Que o ano E se só venha vocês com coisas. gostaram, manda mensagem ali no direct com as suas dúvidas, vão pedindo que a gente pode voltar com mais lives e outros temas, entrar um pouco mais na nossa área, que é essa questão da gestão financeira, às vezes trazer uma live Exatamente. aqui falando sobre precificação, que é, né, um ponto muito importante do empresário. É só vocês interagirem, comentar ali, perguntar, manda mensagem para mim, para o Samora, que a gente pode voltar aqui de novo. Perfeito, perfeito. Com certeza teremos mais lives ao longo do ano sobre aprofundando nas nossas áreas de gestão. Vai ser maravilhoso, é isso. Jéssica, mais uma vez, gratidão, gratidão pelo teu precioso tempo, pelo precioso tempo de todos que estiveram aqui. E a gente se encontra logo menos aí, sem dúvidas. Tem gente chegando só agora, mas enfim. Gratidão. A live vai ficar salva nos perfis, né, Samora? Quem chegou A live... agora, que não conseguiu acompanhar, não se preocupa, logo o Samora disponibiliza e não deixe de E quem assistir. estiver no grupo vai receber link para o YouTube também. Isso mesmo. Perfeito? Maravilha. Então, é isso. Abraço. Abraço a quem veio, Tá? a quem Boa noite para participou. vocês. E até logo mais. Boa noite. Tchau, tchau.